3, uma questão bem tranquila e objetiva, vem trazendo aqui acerca o pró-álcool, né, que foi aquele projeto nos governos militares, especificamente no governo de Ernesto Geisel, onde tinha um determinado objetivo, batendo de frente com as crises do capitalismo, perdão, com as crises do petróleo que aconteciam no sistema capitalista. E aí, a questão traz o seguinte: o pró-álcool foi criado em 1975, ditadura empresarial civil-militar, no governo do presidente Ernesto Geisel. Esse programa tinha como objetivo o quê? Né? O programa do álcool. Lembrando, ó, crise do petróleo, por que eles estão querendo colocar o álcool nessa matriz? Por que isso está sendo trazido à tona pelo governo? Aí, questão A. Tornar o álcool uma fonte de energia alternativa. B. Ampliar a pauta de exportação brasileira. Diminuir a concentração de terras no Brasil. Diminuir a dependência brasileira de gás natural importado. Vou botar um R aqui. Tornar o álcool a principal fonte de energia do país. Então vamos lá. Tem um tempinho para vocês lerem, dar uma pausa, analisarem, copiarem, colocarem o R que não saiu. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vamos de baixo para cima então. Eu estou falando que na crise do petróleo, o álcool, né, a biomassa, o Brasil, grande pioneiro, queria fazer com que essa produção se tornasse a principal fonte de energia do país. Principal, não, gente. Não tem como eu substituir totalmente a utilização de petróleo na minha matriz energética. Não é à toa que até hoje a gente tem o petróleo e seus derivados sendo os mais utilizados. Aí, beleza? Então, ó, a D. Diminuir a dependência brasileira de gás natural importado? Também não, porque isso vai ser num contexto um pouco mais recente. C. Diminuir a concentração de terras no Brasil? Não, apesar de estar relacionada a questão da produção de álcool com a questão de terras, o pró-álcool ele não tinha como objetivo diminuir a concentração de terra. Lembrando que a reforma agrária não vai ser realizada, muito menos pela própria ditadura militar, né, gente? E aí a B, eu tenho ampliar a pauta de exportação brasileira. Nesse caso, o programa ele tinha como objetivo uma preocupação maior interna, com o mercado consumidor interno. Então, não é a B. Então, por fim, eu tenho a resposta na A. Tornar o álcool uma fonte alternativa de energia. Eu não estou falando que eu vou substituir totalmente. Eu só estou dizendo que, paralelamente, eu tenho o álcool sendo trazido à tona como uma alternativa, uma opção, tá? Para que, assim, a gente cada vez mais se desvencilhasse da dependência do petróleo que atrapalhava todos os países, ainda atrapalha todos os países do mundo, né, por conta dessa dependência. Tranquilo, gente? Então, gabarito da 3, letra A. E aí agora 4, também um pouco objetiva. Podemos classificar as fontes de energia como tradicionais, modernas e alternativas. Sobre as fontes de energia alternativas ou renováveis, que causam menos impacto ao meio ambiente, podemos citar os seguintes exemplos. O que a questão quer? Exemplo de fontes alternativas ou renováveis. Simples assim. Ou seja, fontes que são geralmente que trazem consigo menores impactos ambientais, um menor nível de degradação com relação às não renováveis, que são muito marcadas pelos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural. Então já estou dizendo que essa questão não pode marcar essas que eu acabei de citar por último. Tá bom? Então a questão está pedindo exemplos de fontes alternativas. E se o momento atual é de preservação e a preocupação com o meio ambiente, obviamente que isso precisa estar atrelado com menores impactos e essas fontes alternativas. Então vamos lá, resposta da A. Carvão vegetal, lenha e petróleo. Gente, não é essa, pelo amor de Deus. Petróleo aqui, carvão vegetal, biomassa, né? Mas o fato de ter petróleo já cancela. B. Eólica, pelos ventos, solar e biomassa. Convenceu, né? Vamos ler todas para a gente voltar nela. Hidráulica, solar e lenha. Biomassa. E essa aqui, tem que tomar um cuidado, porque hidráulica a gente analisa, já remete à questão da hidrelétrica. Mas hidráulica, lembrar das aulinhas de física,
é uma propriedade que você tem na produção de a partir de outras fontes de energia que não somente a água, né? A hidráulica seria justamente relacionada ao movimento, tá? E aí se a hidrelétrica é pautada no movimento das águas, da sua força, outras produções também vão estar pautadas no movimento, mas não na mesma forma que a hidrelétrica. Então não confundam. Nesse caso é uma pegadinha. Coloque hidráulica aqui para você já remeter a hidrelétrica e marcar, né? Porque aí vai pensar, pô, hidrelétrica, solar e lenha. Lenha seria biomassa, gente. Então, marcaria, uma pessoa fazendo com pressa, ler isso aqui rápido, né? D, biomassa, gás natural e petróleo, cancela. Os principais combustíveis fósseis, cancela também. Então eu ficaria na dúvida entre a B e a C. Mas como a gente já desconstruiu essa ideia da hidráulica, a B, eólica pelo vento, é renovável, é limpa, solar pelo sol, né, fonte energética como o sol, e biomassa, aí a gente tem o exemplo principal, no nosso caso, etanol, né? E, para além disso, muitos outros. A gente tem uma potencialidade muito grande no Brasil. Tranquilo, então? Nossa resposta da 4 é a B. Gabarito 4B. Por fim, para fechar, nossa quinta questão desse bloco é uma parte também muito objetiva. A concessão de áreas florestais para exploração econômica por empresas privadas está prevista na ou no... Aí temos aqui 5 opções, perdão. A. Lei de Gestão de Florestas Nacionais. B. Constituição Federal. C. Estatuto da Terra. D. Plano Amazônia Sustentável. Ou E. Projeto Calha Norte. E aí, gente? Então, nós temos aí a questão, para vocês copiarem, tempinho para vocês darem uma pausa, lerem, relerem, enfim. Então, ó, eu estou falando que essas áreas florestais são concedidas, portanto, quando eu estou falando de áreas florestais, seria sob a responsabilidade do Estado, né? São essas áreas, esses substratos aí que tem como o Estado como gestor, né? E aí ele concederia essas áreas florestais para exploração econômica de empresas privadas. Isso precisa ser regulado. E como isso vai ser regulado? A partir da Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Beleza? Então a questão nem dá para fazer muita coisa porque ela é muito objetiva. Lei de Gestão de Florestas Nacionais. A questão por si só já traz essa premissa. A Constituição Federal pode dar uma confundida, já que a gente fala aqui de 88, né? Mas aqui não especifica. Então tá aí uma pegadinha. Constituição Federal, mas de quando foi? Tá? Estatuto da Terra, tá? Isso está relacionado com questões da agricultura, não está relacionado com áreas florestais para exploração econômica de modo geral. Estatuto da Terra vai ser na nossa aula de agrária lá, mais especificamente. Plano Amazônia Sustentável, não. Projeto Calha Norte também não. Seria justamente essa Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Galerinha, resposta da 5 é A, gabarito 5A. Valeu. Então, por hoje, o nosso bloco de questões fica por aqui. E até a próxima, professor Gênesis de Geografia. Tchau, tchau.